Olá a todos e bem-vindos a mais uma Verdade sobre o Vinho. Hoje sobre a pequena região, mas carismática, Bucelas. E, claro, não podíamos deixar de estar com Hugo Mendes, enólogo, produtor, um grande defensor desta região e que lá trabalhou vários anos. Quase 14. Viva Hugo, bem-vindo. Olá, olá. E foi lá que nos conhecemos. E é verdade, foi lá que nos conhecemos, quase 14 anos, realmente chegou à adolescência, não é? Falta um mês. Eu saí em novembro e fazia 14 anos em dezembro. Foi bastante tempo, e certamente aprendeste muito e a paixão continua, não é? Opa, sim, e aprendi coisas engraçadas. Ainda esta vindima estive a ver. Eu sou... sabes que... E falava isto com muitos estagiários que lá ia apanhando, que quem está em início de conversa, como sabes, a minha área de formação não é ao vinho, portanto eu vim para o vinho por paixão, mas durante aqueles primeiros anos alguns estagiários diziam eu não era capaz de passar a minha vida profissional toda numa região como esta, porque só tem uma casta. Eu quero experimentar várias castas. E aquilo durante algum tempo atormentou-me, mas fui sempre fazendo o meu trabalho, eu sempre fui muito ensaísta. Pronto, fui fazendo várias coisas, como tu sabes, às vezes coisas que tu fazes para um vinho acabam por funcionar melhor noutro e por aí fora. E é engraçado que aquela região deu um calo a trabalhar as coisas e definiu-me os perfis de vinhos na cabeça, que ainda hoje, com acesso a muito mais castas no meu projeto pessoal, dou por mim a fazer coisas como fazia lá. Nomeadamente, por exemplo, gosto muito de fazer vinhos com vários níveis de maturação da mesma casta, e isso foi tudo coisas que desenvolvi pessoalmente, desenvolvi lá. Imagina. Olha, e isso, essa dica, a tua intervenção leva-me facilmente à primeira pergunta que tenho para ti, que é... Isto não estava nada combinado, não é? O que é para ti a região de Bucelas? Olha, a região de Bucelas eu tenho alguns sentimentos, até às vezes parecendo que não são bem conflituantes, mas, perdão, em relação à região. A região de Bucelas continua a ser, sobretudo, uma pérola dos vinhos portugueses e uma pérola ou um diamante em bruto que ninguém tem sabido dilapidar. Nós poderíamos ser não tenho dúvida nenhuma, e continuo a falar nós, não é? Apesar de não estar lá quase há 2 anos, continua a ser uma região que tem um potencial brutal no mundo. Não podia ser uma região de referência no mundo, tem tudo para ser uma região de referência no mundo. E a meu ver, à conta, sobretudo, dos produtores, que são os primeiros interessados e os primeiros responsáveis pelo que lá se faz e o que lá se passa, continua a não ser. Portanto, Bucelas o que é uma região única, com características únicas. Não é tanta casta, a casta é importante, mas são as características edafoclimáticas, não é? Que fazem dela tão especial. O palavrão, não é? Sim, mas no fundo é aquela história do sol e o clima e todas as definições de local que fazem dela especial. O terroir. O terroir, eu não queria entrar nessa discussão, mas é o terroir. Que no fundo fazem dela tão especial. E obviamente que as castas que ali nasceram, que ali estão super adaptadas àquela realidade. E portanto tem um potencial enorme, ao qual os produtores não têm dado a devida atenção, e digo isto mesmo em tom de crítica, porque eu acho que não têm dado a devida atenção. Fazem-se vinhos muito bons, não é isso que eu estou a dizer, mas todo aquele tempo que Bucelas tem que ter, toda aquela... É uma região que precisa de algum tempo para se desenvolver e, portanto, continua para mim a ser uma potência por explorar, mas por explorar pelos produtores. Sim, não tenho dúvidas. Eu acho que, se pudesse acrescentar alguma coisa a isso, eu acho que Bucelas é um desafio. Sim. Porque está tudo por fazer, infelizmente. Não está tudo por fazer, mas há muito para fazer para valorizar a região. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Não, e deixa-me só fazer uma adenda aí, e basta ver, Bucelas não tem muitos produtores, não é? E, portanto, nós acabamos por conhecer o trabalho deles, quando lá trabalhamos, muito bem. Está tudo à espera de perceber o que é que a Sograp, recém-entrada, lá vai fazer, para perceber como é que a Sograp sozinha não vai valorizar a região, não é? Portanto, não acho que tenha estado, ainda não fez assim, eu não acho que Bucelas vá não sei, não conheço nada dos planos dele, mas não vejo nada na atuação deles que me leva a crer que eles vão querer desenvolver isso em Bucelas.
E portanto... Ninguém sozinho vai conseguir puxar uma região para o sítio onde ela deve estar. Ninguém sozinho. Sim, mas quem tiver 40% do encepamento consegue fazer qualquer coisa. Sim, ou deveria. Eu não tenho dúvida que a Sograp vai fazer alguma coisa boa. Claramente, sim, sim. Mas como Sograp que demora. Demora porque quer fazer as coisas estruturadas, se calhar está a pensar em investimentos novos, se calhar está a pensar em vinhos novos, em encepamento novo. Pronto, e portanto vai demorar. A boa notícia... Desculpa. Não, e há uma outra coisa, não estou a dizer que a Sograp não vai fazer, estou a dizer é que ainda não se sabe bem o que é que ela vai fazer, mas que se nota que há ali um compasso de espera para perceber o que é que eles lá vão fazer. E obviamente que é importante que as pessoas também percebam isto. No vinho são trabalhos de longo prazo, quem entra tem que aprender, tem que renovar, tem que perceber, a própria equipa de enologia tem que perceber o que é que tem, o que é que aquilo dá, e precisa de algum tempo, tu sabes perfeitamente, precisas de 3, 4, 5 anos para perceber um vinho e para perceber quando é que queres que ele vá, não é? E portanto, eles precisam desse tempo também, não é? Olha, quais são os pontos marcantes na história de Bucelas? Na história de Bucelas? Eu acho que Bucelas está inserida naquela zona que é a zona Saloia, não é? Que no fundo era a zona que abastecia de alimentos e bebidas Lisboa, e portanto tem essa importância logo a partir do momento em que Lisboa começa a ter importância enquanto cidade. Depois tem aqueles momentos todos que nós ouvimos falar das invasões francesas, e eu acho que acaba por ser, até porque muita da comunicação de Bucelas tem sido feita à conta da relação com a Inglaterra e com a história das invasões e a forma como o vinho se tornou conhecido no Reino Unido, nomeadamente em Inglaterra, e a forma como foi um dos vinhos importantes. Numa altura em que a Inglaterra realmente já era o consumidor de vinhos. Eu acho muita piada aquela relação com Shakespeare, porque Shakespeare numa das peças fala do vinho de Bucelas, mas o Shakespeare fala de quase dos vinhos todos, porque eu também gostava de vinhos, e portanto, mas pronto, era um dos vinhos de referência do mundo. Eu acho que o momento mais importante de Bucelas terá sido provavelmente aí, pelo menos aquilo que me leva, não sei se é a resposta correta ou se há uma resposta correta para aí. Se não é o ponto mais marcante, é certamente aquele que, no fundo, internacionalizou a região. Porque realmente houve uma exportação grande dos vinhos de Bucelas para a Inglaterra, muito focados nessa vontade do Duque de Wellington mostrar à corte que realmente era um vinho especial e que era um vinho à semelhança dos Hohenheim, não é? Portanto, eu não tenho dúvida que terá sido uma das... talvez o ponto marcante da região. Sim, e depois também as próprias características do vinho, o facto de ser um vinho naturalmente ácido e seco, não é? Porque os registros, pelo menos aqueles a que eu tive acesso, é que esses vinhos já eram secos na altura, e portanto aguentavam muito bem as viagens, e lá está o caráter evolutivo que os vinhos de Bucelas têm, também faz com que eles, quando cheguem ao destino com alguma evolução, nomeadamente assim travessias longas e coisas do género, já chegassem. Os vinhos eram muito usados como lastro também, portanto às vezes passavam muito tempo nos navios e tinham um envelhecimento. Quando chegavam aos destinos iam melhorados, não é? E portanto, ou iam melhores. E portanto isso ajudava a torná-los alguma coisa famosa, numa altura em que a Inglaterra também vivia em guerra com metade da Europa, ou pelo menos com a França e com os seus aliados, e portanto havia na altura das invasões, eu penso que não estou a ser muito burro e a cometer uma gafe histórica muito grave, quando digo que na altura das invasões francesas, quando os ingleses vieram lutar para a Península Ibérica, nós às vezes dizemos que eles vieram defender, não vieram nada, vieram lutar com os franceses na Península Ibérica, nunca eles vieram levar o lixo para casa.
o que aconteceu, porque conta-se que os franceses conquistavam território, portanto, pilhavam, violavam. A seguir, os ingleses recuperavam território, pilhavam e violavam. Portanto, o comportamento para as populações dos dois exércitos não era muito diferente. Nós é que, como somos aliados dos ingleses, depois escrevemos na história que eles vieram para nos defender e que vieram salvar-nos, não vieram nada. Eles tinham que arranjar vinhos para substituir, portanto, todos aqueles vinhos a que eles não tinham acesso por causa da guerra, nomeadamente os franceses também. E, portanto, esse foi um dos vinhos que o tipo achou, não podemos fazer isto. E eu devo dizer, e ainda bem. Ainda bem o quê? Ainda bem que escolheram os nossos vinhos, não é? Ainda bem. Não sei, em termos de negócio o que é que isso representou, mas não me parece que tenha sido algo interessante. Ajudou certamente a valorizar a região e ajudou certamente também no fundo, a aumentar a produção da região. Não, acredito que sim. Economicamente terá sido melhor, certamente. Sim, desenvolvimento, sim. Por acaso, esses dados eu não conheço, mas acredito que sim. Mas depois também não sabemos manter. Parece que estou aqui numa linha destrutiva, não é? Acho que é bom apontar esse... Estás naquilo que és. Eu gosto de olhar para as coisas. Eu sou um tipo de... Tu também tens formação em engenharia, não sei como é que era, temos escolas diferentes, mas quando começas um curso, penso que somos todos iguais. Primeiro tens as cadeiras de engenharia, que era sempre uma seca, não é? Porque tu querias ir para o tema e os gajos obrigavam-te a fazer as cadeiras de engenharia primeiro. Mas guarda algumas coisas de alguns professores, eles diziam, vocês, a vossa função não é inventar nada. A vossa função é pôr a trabalhar aquilo que os outros inventam. Ou otimizar, ou resolver problemas, estás a ver? E eu fiquei sempre com esta coisa na cabeça. Não, eu quero resolver problemas, e para resolver problemas eu tenho que os conhecer primeiro, não é? Porque senão... e Bruxelas tem realmente muitos problemas, a meu ver, fáceis de resolver, mas demoram tempo para resolver. E, portanto, gosto de pensar nelas assim. Fico feliz que ligues esse teu espírito crítico à engenharia, porque realmente é assim que se evolui. No fundo, é olhando, criticando e, no fundo, ir atrás do problema para o poder resolver. Estou pleno acordo contigo. Sim, e já agora, de uma forma sempre, porque nós temos a mania de moralizar muito essa observação. E eu acho que o engenheiro é treinado para olhar para as coisas de uma forma amoral, que é, tu olhas para o problema e identificas o problema. Tu não estás aqui a pensar se o fulano agiu mal ou bem, ou se há um culpado. Não, há um problema que tem que ser resolvido. Não interessa agora como é que, não é? É moral, não estás ali a moralizar nada. Ele só existe e tu só tens que resolver. Pronto. Eu acho que isso é uma abordagem gira quando queres resolver e precisas resolver problemas. Não tenho dúvida. Que condições, na tua opinião, dão este caráter especial à região? Olha, eu diria que há dois níveis, há duas ordens de grandeza aí. Uma, já falámos, o solo, o clima, portanto, essa não é bem, não temos como explicar. Portanto, todas as... O solo porquê? O solo porque tem toda aquela combinação do gilocalcário, não é? Ajuda-te a ter os pHs acertados para teres frescura e depois a parte argilosa ajuda-te a reter um nível de água que é suficiente para, na maior parte dos anos, e tu sabes que isto é verdade, na maior parte dos anos teres o ligeiro stress hídrico que tu precisas dar à planta para que ela feche o ciclo, mas não demasiado para que ela não consiga completar o ciclo, não é? E, portanto, eu acho que esse equilíbrio de solo é muito importante. Tu tens muitos lençóis freáticos em Bruxelas, portanto, há água, há alguma água em Bruxelas, às vezes aparece um bocadinho contaminada, que é giro. Há muita água disponível. Sim, e, portanto, naturalmente, portanto, tens todo esse controle, esse balanço de pH e o balanço de disponibilidade de água. A argila será a rega automática. Sim. Os solos de Bruxelas, não é? Sim, claro. Mas dá-te esse buffer de retenção que é importante também. Os solos, e na minha opinião, concordo plenamente contigo, são, portanto, que a tornam Bruxelas especial, são estes solos, no fundo, calcários, não é? Que lá se chamam escaeiras, e misturados com essa argila, realmente dão condições excelentes para a vinha. No clima, o que é que sentes que no clima ali é diferente das outras?
Olha, o clima ali também é influenciado pelo facto de estás ali no coração de uns vales, não é? A maior parte das vinhas são ali na meia encosta, em vales. Eu diria que antes dizia que havia 3 vales em Bucelas, mas sim, eu acho que a produção de Bucelas está ali concentrada em 3 vales, mais ou menos. E os tipos, portanto, aquela concentração, os vales concentram um bocadinho o calor, tipo, no fundo, aquela zona ali, umas cadeias montanhosas que temos ali a atravessar o coração, a Lisboa, se vocês forem ver no mapa, vocês, os telespectadores, forem ver no mapa, há ali uns pequenos montes, já não sei se podemos chamar montanhas àquilo, e essa faz uma barreira com a influência forte do mar, porque depois temos um clima continental. Toda a parte do Ribatejo, sobretudo o Alentejo, mas a parte do Ribatejo já tem influências continentais fortes. E portanto, há ali uma barreira que faz com que haja um meio termo, nem é demasiado agressivo, porque se lembram aquelas praias do Oeste, nós temos manhãs de chuva e tardes de calor intenso, e portanto isso para a vinha também não é muito bom, mas também noites quentes e dias muito quentes também não é muito bom. Então há um pouco ali um tampão ao clima. Tu tens dias que são quentes sem ser excessivamente quentes, às vezes, mas também tens ali uma concentração de calor quando é preciso, mas depois tens um arrefecimento normalmente noturno. Tu sabes perfeitamente que temos que andar muitas vezes de suéte durante a vindima. Tens um arrefecimento noturno que ajuda a preparar o ciclo, a arrefecer também a vinha e a fazer com que a maturação também seja mais longa. Portanto, há ali uma harmonização climatérica que é também dada pelos aspectos geográficos. E eu acho que essa é a importância do clima, faz com que as maturações sejam mais longas. E eu costumava dar o exemplo, quando recebia visitas, dizia que isto era como, toda a gente conhece a ideia de, tens um fogão, tens 2 bicos, estás a cozer vegetais, e tens um lume forte e um lume brando. O lume brando vai cozer mais devagar, mas vais ficar com os sabores mais apurados. O lume forte vais cozer mais depressa, mas vais ficar com menos sabor. Obviamente que o princípio químico é diferente aqui, ou físico-química aqui é diferente, mas o sentido final é esta. Uma maturação mais lenta dá-te um apurar de sensações que uma maturação mais rápida não dá. Portanto, estes seriam um dos pontos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa em relação a ele. Não. O outro ponto que eu acho que faz com que o Bucelas seja único é esquecermos algumas vezes, falamos das castas, e realmente as castas ali são importantes, porque são dali, sobretudo o Arinto está provado, o professor Antero Martins provou que o Arinto nasceu ali. Mas sobretudo é a continuidade, o facto de nunca termos cedido esse mérito. Acho que devemos a todas as pessoas que passaram pela CVR. Bucelas, Colares e Carcavel já teve uma CVR separada. Eu e tu ainda trabalhámos muito com essa CVR. Faz com que houve sempre uma resistência a não deixar entrar castas de fora. No passado, no século XIX, havia 5 castas em Bucelas, mas 3 delas já eram as 3 que nós temos hoje. E, portanto, essa conservação das castas no local fazem com que também não houvesse grandes revoluções a esse nível, e faz com que tenhamos, se calhar, os colonos mais apurados e tenhamos também as coisas mais, um trabalho, um conhecimento de longo prazo maior. Esses 2 elementos eu acho que fazem Bucelas único e que ainda podem vir a fazer mais. São as 2 ordens de grandeza que falaste no início, e estou completamente de acordo. Eu tinha aqui uma pergunta antes de falarmos das castas, mas já que estamos nesse tema, avançamos já para as castas. Portanto, a Arinto, já disseste, portanto, é dali e é a região. Sim, claro. As outras 2, que é o Cercial, o Esganacão. Ali chama-se Esganacão. O Esganacão, que talvez seja a segunda mais importante, não é? Sim, sim. É talvez uma das partes que dá uma mão à Arinto. Mas fala-nos das 3 e o que é que sentias de cada uma delas quando lá trabalhaste. Ok, basicamente o que tu tens, isso para começar é, qualquer vinho para ser chamado de Bucelas tem que ter 85% de Arinto. Ok? 85 a 75. Estou esquecido. 75. Quanto? 75. 75. Ok, desculpem. 75. O resto pode ser Arinto, ou pode ser uma combinação, ou pode ser uma das outras 2.
ok? Esgana-cão, e aqui devo fazer uma emenda que tem que ser feita. Eu acho que o nome da casta era Esgana de Cão e não Esgana-cão. Isto é uma guerra antiga que eu tenho. Porque depois a mania tola de traduzir os nomes das castas, a malta dizia que era dog, como é que era? Dizia, quando vinha os ingleses, dizia que era dog strangler, qualquer coisa assim do género. E não é. O que é que acontece? A casta é muito ácida e os incautos já provaram vinhos brancos muito ácidos, que faz uma tosse seca. E a tosse seca, agora já parece o Vasco Avilés a contar histórias antigas, mas a verdade é que a tosse seca, isto são tudo conjecturas minhas, atenção, a tosse seca nós normalmente dizemos que é tosse de cão, não é? E então eu acho que era isso, era esgana, porque a esgana é a doença onde os cães estão sempre a tossir, não é? Aquela tosse seca que dizemos que é tosse de cão é esgana, então é esgana de cão, não é? Portanto aí já teria de ser dog distemper. Atenção. E a outra é o rabo de ovelha, não é? Porque ela depois, quando começa a arrebentar, ela faz assim uns eu não lembro o nome técnico daquilo, mas faz assim uns pompons meio fluffies Os rabos de ovelha. Os rabos de ovelha, parece o rabo de ovelha. E, portanto, os nomes em Portugal são sempre muito bonitos. O que é que eu acho? O arinto dá-lhe toda a estrutura, toda a consistência. E sim, concordo que ele tenha que estar em maioria. Tu falaste que a esgana de cão seria a segunda casta mais importante. Eu acredito que, na minha concepção do que é um Bucelas, deveria ser, mas no equipamento atual, ela foi sendo abandonada, penso eu, ali a partir dos anos 80, porque se queriam vinhos mais prontos para o mercado, e ela atrasava muito portanto, mais ácida, precisa de mais tempo de estágio, não é? Ou precisa de mais maturação, em alguns casos, que eu não concordo. E, portanto, ela vai dar esse componente ácido que vai fazer com que ela demora mais tempo a amadurecer, o vinho a amadurecer, e mais tempo também demora, acho eu, ele a envelhecer. O rabo de ovelha, eu acho que é uma casta que confere algum volume, é uma casta de bago grande, dá muito volume, dá sempre muito rendimento. Eu penso que era mais para aí que ela estava, era uma daquelas castas de rendimento como existem tantas em Lisboa, e que eu acho que ela também tem algo ali, dá-lhe um aporte aromático e ajuda a temperar a questão do excesso de acidez que poderia ter o lote. Eu acho que era para isso que ela também servia. Eu estou em completo acordo. O que é que eu te queria aqui colocar? Portanto, as pessoas normalmente, felizmente, acho que já é um bocado comum as pessoas saberem o que a Arinto é, portanto, é uma casta com um potencial de acidez muito bom, é por isso que está plantada em todo o país, porque, no fundo, em lote, ela dá sempre uma mão na frescura de qualquer vinho, em qualquer região. Uhum. Mas em Bucelas ela ainda mostra mais a sua acidez. Sim. Então para que ter uma esgana de cão ainda a carregar mais? Eu acho que essa foi a pergunta que as pessoas que andaram a arrancar a esgana de cão fizeram, que é, então se o arinto naturalmente já me dá uma acidez muito grande, para que adicionar outra que até ainda é mais neutra, não é? Porque o arinto é uma casta neutra. Embora às vezes em Bucelas as pessoas gostem muito de vir dizer que aquilo parece outra coisa qualquer. Já ouvi de tudo. E hoje em dia, com determinadas leveduras, ele acabado de fermentar, às vezes até parece. mas não é. A verdade é que ela é uma casta neutra e que realmente, aí concordo, que ela em Bucelas, e eu já tive essa experiência, ela em Bucelas acaba por ter sempre mais expressão aromática do que nos outros lados todos. Também é verdade. E isso eu posso provar isso, uma prova, claro. Junta-se vários vinhos e comprovamos isso. Agora, a esgana cão, eu não tenho nenhuma resposta assim de conhecimento para ti. Eu acho que o que faz é realmente, repara, isto vem de trás. E de trás tu tinhas, que é uma coisa que os enólogos também tendem a esquecer-se. Tu de trás tinhas o quê? Se fores a ver os vinhos antigos como eram feitos, eles estragavam-se facilmente. Uma das coisas que ajuda a conservar os vinhos é a acidez, não é? E, portanto, quanto mais acidez tu tiveres num lote, mais tempo ele dura. E eu acho que o esgana-cão tinha essa função, de ajudar a conservar o vinho, não é? Porque a verdade... E eu acho que nós aí temos a resposta para
as duas castas que no fundo fazem o lote de Bucelas, ou seja, as duas extra, que é uma para garantir que há acidez suficiente para o estágio, no fundo para o tempo de vida do arinto, e a outra para fazer volume, é não apenas volume de boca, mas volume de rendimento, volume de vinha, volume de uva, e nesse caso temos um lote completo, portanto um lote em que é um branco rico, não é? Com bastante acidez, o esganacão dá-lhe esse extra, o rabo de ovelha dá-lhe o volume, e no fundo explica porque é que o Bucelas antigamente tinha que ter estágios mínimos para amaciar toda aquela acidez. Sim. E acho que, e agora pego para a pergunta que há bocado deixaste para trás, é porque é que esta região apenas e só pode produzir vinhos brancos? Quer dizer, ela apenas e só produz vinhos brancos porque alguém legislou assim, e a meu ver, tal legislado não se muda, não é? Mas isto quer dizer qualquer coisa. Nós podemos ter uvas tintas plantadas em Bucelas, podemos ter uma vinha tinta, não vai ser um DOC Bucelas. Exatamente. Vai ser um Regional Lisboa, neste caso, não é? Certo. Não vai ser um DOC Bucelas. E, portanto, não pode ser DOC de nada, ali não pode ser DOC de nada. Não pode ter denominação de origem daquela zona, não é? Portanto, só Exatamente. as vinhas brancas, as uvas brancas é que podem dar um DOC Bucelas. Isso é uma curiosidade, porque, por exemplo, eu não quero estar, eu acho que não estou a errar muito, mas tu fora de Lisboa, tu podes ter um DOC, podes ter o regional e podes ter um DOC da região, não é? Não precisa, ou não, tem que ser específico da zona, é capaz de ser, não é? Portanto, ali não há hipótese. Rosés e tintos não podes fazer. Agora, eu acho que há castas e perfis de vinho que podiam ser feitos ali. O problema ali é a maturação das uvas vai para muito tarde, não é? Porque aquela maturação que estávamos a falar, mais arrastado no tempo, vai para muito tarde. É só para as pessoas terem um bocadinho de noção. A Ruda é ali ao lado, e eu cheguei a ter o meu início de vindima ser 15 dias depois do início da vindima em Arruda, que também é uma zona mais quente, tem ali mais concentração de calor. O que é que acontece? Acontece que há muitas vezes as chuvas chegam antes das tintas estarem maduras, e essa é uma das razões. Mas agora quem tiver a ouvir diz, mas podiam plantar castas tintas mais precoces, um Pinot Noir, por exemplo. Podiam, e acho que funcionaria muito bem. Acho que até a Remeira tem ensaios com Pinot, não sei, mas agora eu não sinto necessidade nenhuma de fazer Pinots em Bucelas. Fazer Pinots na Borgonha existem maravilhosos. Não existem arintos da Borgonha. Não existem Bucelas em Borgonha. Portanto, não percebes? E vou aproveitar, no fundo, até porque a Borgonha é uma manta de retalhos de pequenos terroirs. Achas que Bucelas também deveria diferenciar, como se diferencia na Borgonha, os villages, não é? Em os vinhos da várzea e agora esta moda mais recente dos vinhos da encosta? Eu percebo a tua pergunta, mas a resposta é não. E vou-te explicar porquê. Porque Bucelas é muito pequenino mesmo. E tu arriscas-te a ter só um produtor, crias uma confusão maior numa região que já é confusa, não é? Porque Lisboa já em si é uma manta de retalhos. Já tens sub-regiões. Se dentro dessa sub-região tu tens, no fundo, hoje, tens 7 ou 8 produtores ativos em Bucelas, não é? E desses 7 ou 8, apenas 3 têm estrutura, não é? E que no total da região não chegam a 200 hectares, quer dizer, pronto, exatamente. Bastante aquém dos 200 hectares. Portanto, nós estamos mesmo a falar de uma das mais pequenas regiões do país e do mundo também. Sim. Não há assim. Eu diria assim, há um trabalho para fazer antes desse. Eu acredito que mais tarde isso possa ser uma necessidade ou uma vontade. Agora, neste momento, face à realidade, desculpem, eu acho que os produtores que lá estão não trabalham os terroirs, os solos, não trabalham o que lá têm, o potencial que lá têm, portanto, estares a criar ainda mais divisões
quando o básico ainda não acontece, não estás a favorecer ninguém, estás a perceber? Estás a criar mais dúvida. Acho que há todo um trabalho que tem que ser feito antes. E todo um trabalho de valorização e de estudo. Tem que haver esse estudo, tem que haver essa vontade de fazer isso. Ou seja, estamos ainda longe dessa fase, não é? Dessa necessidade até, porque neste momento ainda, acho que Bruxelas ainda tem que valer num todo. Tem que haver uma força conjunta e não ainda uma separação, até porque eu acredito que as diferenças das várias zonas de Bruxelas não seja tão grande como as diferenças das várias zonas da Borgonha, porque na Borgonha, como em toda a França, não é? Mas na Borgonha isso é muito gritante, tu tens coisas que são realmente de um nível estratosférico e tens coisas que são de um nível sofrível, e isso não acontece em Bruxelas. Eu nunca bebi um vinho bem feito, atenção, vinho feito com... Eu nunca bebi o pior vinho de Bruxelas que eu já bebi, por acaso foi o teu, não estou a brincar. O pior vinho de Bruxelas que eu já bebi é muito bom, é melhor do que muitos vinhos que passam por bons, e portanto naturalmente tem uma qualidade média que eu acho que ainda não estamos não temos ainda essa necessidade. Tens necessidade é plantar mais vinha, tirar mais partido daquilo que tens, dares mais estágio, fazeres uma abordagem ao mercado mais focada na qualidade e na crença. A partir do momento em que eu já vi na televisão produtores de Bruxelas dizerem que Bruxelas é parecida com os vinhos verdes, porque querem valorizar a região comparando-a com uma outra. Isso é o pior, é o maior erro que se pode... não é? Lá porque a Pedernã também está no vinho verde. Não tem nada a ver, nem o perfil, quer dizer. Nada. Mas se tu fores a ver, os anos 80 e 90, a Bruxelas tinha a garrafa pistola como os vinhos verdes e no fundo era para entrar no mesmo mercado, não tenho dúvidas. E continuas a ter e isto para mim é o maior crime de Bruxelas. Tu continuas a ter vinhos do nível que tem os Bruxelas, onde o core business são vinhos que não passam dos 4 euros em supermercado. Isto para mim é um crime. Quando a viticultura em Bruxelas é uma viticultura cara. Os solos não dão rendimentos altos, quer dizer, é difícil produzir em Bruxelas, portanto é caro produzir em Bruxelas, e depois temos no mercado vinhos a preço que que é impossível coabitarem com o panorama vitícola desta região, que é uma região de baixa produção, baixo rendimento. E não te esqueças das vindimas manuais também, não é? Que não admite máquinas de vindimar, não é? Tudo isso. Já falámos, era uma das perguntas que tinha para ti agora, já falámos do presente e do futuro de Bruxelas. É normalmente uma pergunta que faço a quem está os meus olhos. Que é, para quem nunca provou um vinho de Bruxelas, qual é o teu conselho ou dica para quem vai provar um vinho de Bruxelas? Olha, a dica número 1 é os vinhos de Bruxelas são tão baratos que o risco não é muito grande, ok? Portanto, a dica número 1 é escolham as colheitas mais antigas que conseguirem encontrar. Porque mesmo esses maus, com alguns anos em cima, são muito melhores, não é? Mesmo esses que poderiam ser maus não são. Passam a ser ótimos. Vale a pena. É verdade, envelhecem sempre muito bem, evoluem de uma forma brilhante, a meu ver, e portanto a primeira dica é procurem colheitas mais antigas, sem medos. Obviamente conseguem ver nas cores, não é? Se tiver castanho, se calhar... os produtores de Bruxelas até têm a mania de meter os vinhos em garrafas claras, não é o teu caso, mas é fácil de ver, se aquilo está castanho, se calhar não é... Deixo-me a dica a todos, não é só nos Bruxelas. Vinhos brancos castanhos não são vinhos que evoluíram bem. Âmbar sim, castanho não, são tonalidades diferentes, ok? Normalmente sabem a cartão, a torrado, isso são vinhos, ok? Isso não é um vinho branco evoluído, maduro, ok? É âmbar, melados, isso sim, ok? Pronto. A primeira dica é procurem garrafas o mais antigo possível. A segunda dica é, se vão para essas garrafas mais antigas, têm algum tempo ao fim. Passem-lhe algum tempo à volta dele. Para respirar. Não, vocês para respirarem também, para apreenderem bem aquilo que lá está. Mas
O que é que queres mais? Dicas de serviço? Pá, não arrefeçam demasiado o vinho, porque os vinhos de Bucelas são ricos o suficiente. Essa é muito importante, não arrefecer demais, até porque um vinho mais velho não vale a pena. Se nós queremos sentir o que o vinho tem, não vale a pena arrefecê-lo muito, não é? Não é só um vinho mais velho, é pensem lá está, pensem como um químico. Quando nós arrefecemos um vinho, há uma série de... os aromas são moléculas voláteis, não é? E, portanto, moléculas voláteis quer dizer, quanto mais alta for a temperatura, mais elas se libertam. Quanto mais baixa for a temperatura, mais elas estão retidas. Portanto, quanto mais baixarmos a temperatura, menos riqueza aromática, menos da riqueza aromática nós vamos tirar partido. E um vinho com alguns anos tem uma riqueza aromática muito grande. Normalmente, nós temos necessidade de arrefecer os vinhos maus. Isto é um facto, por isso os vinhos gelados são sempre vinhos... A nossa língua não se sente abaixo dos 6 graus. Portanto, abaixo dos 6 graus, tudo sabe ao mesmo. E, portanto, acima são os vinhos maus. Pá, já nem os espumantes bons se consomem a umas temperaturas muito baixas, porque as pessoas já perceberam. Eu diria que o Bucelas se consome normalmente na casa dos entre os 11 e os 13 graus. Mesmo novo. Porque uma das coisas que também sobressai quando baixamos a temperatura é a acidez. Ora, um vinho que naturalmente já é ácido vai ser muito mais ácido. Estão a perceber? Portanto, eu diria que não baixem demasiado a temperatura, é uma outra dica. Portanto, resumindo, procurem colheitas um bocadinho mais tardias, ou seja, mais antigas, não arrefeçam muito, deixem o vinho mostrar-se, não só pela sua acidez, mas também pela sua complexidade aromática, e não se esqueçam que a Arinto é uma casta de pouco aroma e, portanto, se arrefecerem muito, também vão perder a maior parte do que ela quer mostrar, não é? Olha, eu gostava de passar esta imagem, que eu costumo dizer meio a brincar, mas muito a sério, que Bucelas não é uma região, é uma característica que os vinhos, quer dizer, é uma região obviamente, mas é uma característica que os vinhos desenvolvem. Portanto, eles precisam de tempo para desenvolver Bucelas. É quase como se fosse caráter mineral. É o caráter Bucelas. O caráter Bucelas precisa de tempo para se desenvolver e por isso é que eu recomendo, e acho que o Helder também, vinhos com mais alguma idade. O ideal é o preço o preço ridículo que podem comprar um Bucelas. Pá, comprem umas caixas daquilo. Bebam alguns E9s, se tiverem gosto naquilo. Pá, guardem umas garrafas. Olha, outra dica. Guardem umas garrafas. Esqueçam-se de umas garrafas sem medos. Esqueçam-se de umas garrafas e depois abram-nos daí uns anos e vão ver se tínhamos ou não razão. Se ainda cá tivermos, digam-nos. E eu acrescento uma coisa, que a conversa contigo, pá, é tão fluida que era a minha última pergunta, é quanto tempo se pode guardar um vinho de Bucelas? Acabaste de dizer para guardar, não é? Sim, olha, sabes, há uma coisa que infelizmente os produtores de Bucelas também não têm o hábito, se calhar agora já têm, não sei, mas não têm o hábito de guardar as colheitas, que é um erro crasso. Porque os maiores formadores, e quando eu comecei, quando começámos a conversa, e eu casco um bocado nos produtores de Bucelas nesse sentido, a formação também é da nossa responsabilidade. E, portanto, os vinhos de Bucelas, quem não tiver histórico, quem não tiver vinhos guardados para depois mostrar aos outros. Eu uma vez fiz uma coisa muito engraçada com, não sei se é uma confidência, mas o Mark Squires. Eu andava sempre a dizer ao Mark Squires, o Mark Squires é quem prova para a Wine Advocate do Parker. Portanto, é o Parker, quem prova Parker em Portugal é um senhor chamado Mark Squires. Eu andava a moê-lo que o Bucelas era isto, precisa de tempo. Ele dizia, não, mas nunca ninguém em Bucelas, isto disse-me ele, tenho estes e-mails trocados com ele. Nunca ninguém em Bucelas me disse que isso era assim. Muito pelo contrário, eram vinhos para beber logo. Eu disse, não, isto é assim e tal, não sei o quê, vais ver. Só que o Mark Squires não é um grande fã de vinhos velhos. E então, há um dia que ele veio em Portugal e disse, pronto, então vem ter comigo e traz-me os vinhos todos velhos que tu dizes e tal, não sei o quê. Ele prova e diz, realmente e tal, percebo aquilo que estás a dizer. Olha, mas nem toda a gente em Bucelas faz isso. Meu, tu dizes que Bucelas é assim, mas ninguém faz isso em Bucelas. Resumindo a história, era um bocado assim. Isto para dizer o quê? Que realmente Bucelas precisa de guardar mais vinhos também para fazer essa formação, porque não é só dizer que os vinhos envelhecem bem, tu depois enquanto produtor tens que os mostrar, tens de dizer, prova lá este, vais a uma feira, eu fiz isso muito, enquanto representava uma quinta em Bucelas, eu ia às feiras e levava vinhos velhos para as pessoas provarem, mas este é o de não sei quando, prova lá, pois, isto é que é Bucelas. Não é que isto vai ser Bucelas, isto já é Bucelas. Esse trabalho tem que ser feito também. A tua resposta é esta, não sei. Se tiveres ganacão, eu entrei para Bucelas há 17 anos.
Há 17 anos que eu comecei a trabalhar em Bruxelas. 14, 15, 16, 17. Não, 16 anos. 16 anos. E o primeiro vinho que ajudei a fazer, na altura eu trabalhava com o Nuno Cancela da Abreu, que era quem dava assistência na Quinta da Murta, que era onde eu trabalhava, portanto é a colheita 2016. Esse vinho ainda se bebe muito bem. Não, colheita 2006. E 6, desculpa, exatamente, e 6. O colheita 2006 ainda se bebe muito bem, e esse é o mais antigo que eu tive acesso em quantidade para ir estudando. Outras coisas que eu vou bebendo mais antigas, percebo que estão estragadas ou já estão passadas, a maior parte deles é porque não se apostava numa rolha de qualidade. E essa é a razão pela qual eu, nos meus vinhos, faço questão de dizer: atenção, tens que me vender uma rolha que dure 20 anos no mínimo. Não é? E, portanto, eu não te sei explicar, eu não sei dizer com exatidão quanto tempo dura. Não te vou dizer que há de eterno, mas eu acredito que um vinho bem feito e com, por exemplo, os vinhos da colheita de 2015 vão durar mais do que duraram os da colheita de 2010. Okay? Isso depois também é importante. Não é? Nós nunca falamos nisso. Quanto tempo dura? Pá, depende da colheita também, mas os 2015, garanto-vos que se comprarem colheita 2015, eu vou provando os vinhos da colheita 2015 e acho que eles ainda não começaram a revelar Bruxelas. Não é? E, portanto, eu acredito que estes vinhos durem 20 anos, 25, podem durar 10, 15. O que eu sei é que, numa região onde já houve a obrigatoriedade de estagiar um mínimo antes de engarrafar. Ainda há, acho eu, ainda há. 6. Mas não é tanto como antigamente, não é? Sim, sim. Mas isso diz tudo sobre o potencial de envelhecimento que os vinhos vão ter, porque Bruxelas é o que tu dizes, Bruxelas revela-se, não é só uma região, não é? E aproveito para te agradecer. Eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui. O tempo, e espero que quem nos vê ganhe algum conhecimento. Para nós estarmos juntos é sempre bom, porque ao trocarmos ideias também ganhamos conhecimento. Verdade. À nossa, à vossa, muita saúde e até breve. Obrigado, Hugo, também. Obrigado, Hélder, pelo convite. Muito obrigado a todos.